eu vou explicar para os meus alunos o início da comunicação, o início da possibilidade de comunicação. O que significa que eu também vou explicar por que, de alguma forma, a comunicação não se estabelece nos autistas, nas pessoas com deficiência mental, né? Então eu vou, já de cara, assim, no primeiro termo, falar com eles sobre 10, 10, 10. Já de cara no primeiro termo, falar com eles sobre um tema interessantíssimo, que é por que a comunicação não se inaugura, não se inicia, né, em algum de nós, né, alguns entre nós. Essa disciplina eu dava no curso de jornalismo, né? Então, justamente é uma interface. Eu estou falando com a Luciana, tá, pessoal? Ela está dizendo que ela é jornalista e eu estou dizendo que essa aula, que é Psicologia da Comunicação, vai ser uma interface da psicologia justamente com a profissão dela. Vamos lá, pessoal do primeiro. Vocês não podem sair para fazer aqueles estágios. Então, vocês vão poder desenvolver 3 ou 4 atividades. Primeiro, vocês podem me apresentar, né, a síntese de algum filme que vocês vejam que tenha uma intersecção com a psicologia. Não entre nessa ideia de que aquela série da Netflix, o Freud, tem uma intersecção com a psicologia. Aquilo lá é picaretagem pura, tá? Eu quero um filme que efetivamente tem uma intersecção. Um filme denso, por exemplo, o Silêncio dos Inocentes, o Coringa, um filme recente, né? O Meu Pé Esquerdo, os grandes filmes, tá? Então, alguns desses filmes vocês vão poder apresentar como atividade, fazer alguns cursos online, assistir às lives dos professores. Por exemplo, vocês fazem EAD e toda segunda-feira eu estou fazendo live para o 7º termo. Então vocês podem assistir, também conta, tá? Só que isso vocês depois têm que fazer uma atividade resumida e apresentar. E então fazer os cursos online, assistir filmes, assistir a live dos professores e as terapias, tá? Com atestado. O que vocês têm que fazer é cumprir 30 horas, tá bem? Bom, então, nesse momento eu vou começar a desenvolver o raciocínio sobre psicologia da comunicação. Importante que a gente compreenda que comunicação ela é uma função que depende de quem comunica e de quem compreende, tá? Para haver comunicação. Mas o que eu vou tecer na aula de hoje não é a possibilidade da comunicação entre duas pessoas, mas a possibilidade de um interlocutor se comunicar. O que é o cerne, o início da possibilidade de comunicação. Como que cada um dos seres humanos podem adquirir essa capacidade comunicativa. Então vamos lá. Nós sabemos que eu estou aqui falando, emitindo uma informação para vocês, vocês estão compreendendo. Como que isso acontece? Como que essa comunicação se dá? Eu tenho um conjunto de símbolos e eu reconheço a vocês como pessoas a quem eu posso estabelecer uma comunicação, com quem eu posso estabelecer uma comunicação. Eu reconheço vocês como um igual. Eu reconheço vocês como um humano. Então, a partir desse momento, eu consigo estabelecer um código e me comunicar com vocês. Por que é que com algumas pessoas isso não acontece? Por exemplo, com o autista isso não acontece. Com algumas pessoas com deficiência mental isso não acontece.
E o que é que falha? Muitas coisas falham, muitas coisas. Por exemplo, nas grandes deficiências mentais, né, o que vai falhar é a capacidade de estabelecer o código. Eu não compreendo o código. Eu até reconheço você como igual, como humana, mas eu não compreendo o código, que é o caso das grandes deficiências mentais, as pessoas com retardo mental severo. E no autista? Né? O autista pode ser uma pessoa inteligente, pode ser uma pessoa capaz de compreender o código, ele pode ser alguém que tem toda a capacidade neurológica e fonativa organizada e não conversa. Diferentemente, por exemplo, do surdo, né? Que ele não ouve, por isso ele não estabelece o código de linguagens e não emite o código de linguagem. O surdo não se comunica porque ele não compreende o código. O deficiente mental, ele não compreende o código e não tem possibilidade de compreender. O surdo, ele consegue desenvolver o código. Depois, né, quando a gente traduz o código para métodos não ortodoxos, não fonados, né, que não dependem da audição, ele pode compreender o código. Mas o que é interessante hoje é que eu vou explicar a estrutura humana que dá origem à possibilidade de desenvolver essa fala. E é justamente todo o princípio da inauguração do sujeito como sujeito. Fiquem à vontade, gente, para parar a fala e perguntar, tá? Por quê? Porque depois vocês vão ter que fazer, o pessoal do primeiro termo vai ter que fazer uma pequena síntese, um pequeno resumo que dê a dimensão da compreensão e da participação na aula, tá? Então fiquem à vontade para interromper a minha fala, fazer perguntas, participar. Vocês viram, eu estava conversando aqui com algumas pessoas, né, que entraram. E aqueles que já vêm participando das minhas lives, sabem, eu converso o tempo todo com as pessoas, eu quero que vocês fiquem à vontade para perguntar, tá bem? Bom, o bebê, ao nascer, e esse é um conceito, bem no iniciozinho tem um conceito difícil aqui, é o conceito de onipotência. O bebê, ele nasce onipotente. Onipotente significa que ele acha que ele é o centro do mundo e toda a estrutura que gira em torno do mundo gira em torno dele. Ele acha que ele é o centro do universo. Ele não tem a noção dos limites dele. Ele não tem a noção do humano, né? Ele nasceu e ele acha que o mundo gira em torno da estrutura e dos desejos dele. Então veja. Espera um pouquinho, gente, eu estou tendo que organizar alguns equipamentos, porque eu gravo no Instagram, mas o Instagram às vezes dá um pau e eu perco a aula, tá? Então eu estou organizando por outras redes sociais também. Obrigada, Luciana. Obrigada. Nasceu, né, o teu primo, né? Teu primo segundo. Tua prima, na verdade. Parabéns. Então, eu tô aqui organizando para que eu possa transmitir pelo Facebook, para que a gente não perca, porque no Facebook geralmente a gente não perde a mídia, só o som que é ruim. Só o som que é ruim. No Instagram, o som é bom, o áudio é bom, o ao vivo é bom, só que às vezes ele perde a mídia. Ele não grava. Então eu tô também tentando passar pelo YouTube, por isso que eu dei uma paradinha. Vamos lá. O indivíduo, ele nasce onipotente. Ele acredita que o mundo gira em torno dele. Ele não tem noção, né, de quem ele é, que ele é filho de alguém, que alguém está dando mamar para ele. Ele não tem noção de nada disso, né? O que ele acha é que ele tem um desejo, e esse desejo, ele é instintivo, né?
Qual é o desejo original? O que vocês pensam? Qual é o desejo original do neném? Qual é a falta original do neném? Vocês conseguem pensar isso? É o básico, gente. O neném nasce com uma falta original instintiva da amamentação, algo que o preencha. Ele nasce inquieto na busca de algo que o preencha. Por instinto, ele nasce focinhando, ele nasce com o focinho procurando alguma coisa. É a falta original dele. Ele busca algo e de forma onipotente ele cria algo. Veja bem, ele cria uma necessidade e a mãe, diante dessa necessidade, oferece o peito. Não é que o bebê descobre o peito, como dizem alguns autores, não é que o bebê descobre o peito porque a mãe ofereceu o peito. Não, o bebê tem uma falta e ele busca algo para o lugar dessa falta e a mãe então apresenta a ele o peito. Então o peito, ele ocupa o lugar da falta originária, né? O bebê descobre o peito porque ele tem um instinto, porque até então ele não era, não havia algo concreto. O peito da mãe, ele é descoberto porque a mãe oferece. Porque o bebê, ele, no lugar dessa falta, ele colocaria qualquer coisa. Se ele fosse pego por uma loba, o peito da loba serviria no lugar da falta e ele se identificaria com a loba. Porque o ser humano, ele é absolutamente precário. O ser humano é um ser precário. Ao contrário, por exemplo, de um bebê gafanhoto. O bebê gafanhoto nasceu, a mãe morreu, o instinto dá conta. Ele sai comendo folha. O bebê pintinho lá, filho da galinha, ele nasceu, ele saiu do ovo. Se a mãe morreu, ele se vira, ele sai ciscando no chão. O bebê humano não. O bebê humano, ele nasce com uma falta e alguma coisa vai se integrar a essa falta, né? E essa falta vai compor todo o seu repertório de vida sequencial. Então, o que nós vamos ter ali? Nós vamos ter um bebê que encontra uma mãe. Essa mãe, por repertório humano, oferece a ele o peito, né? Esse peito vai dar início a um relacionamento com essa mãe. Então, esse bebê, ele vai começar a mamar. Por quê? Porque ele acha que ele criou e ele descobriu aquele peito. Então, o peito é criado pela estrutura imaginária do bebê. O bebê pensa que criou o peito. Se relaciona com o peito que, para começar, ele acha que é dele. Ele não acha que tem uma mãe que vai vir com o peito, que vai oferecer o peito para ele. Ele acha que ele criou o peito. Que o peito está ali a serviço da fome dele, do desejo dele, que ele não sabe que é fome. Mas ele cumpre o papel instintivo de deglutir. Então, esse bebê que tem essa falta, ele começa uma relação com o peito. Ele tem, no momento da fome, o que eu vou chamar de estado agônico. Uma agonia infinita. Um estado de agonia infinita. Ele não tem a ideia de que, olha, eu tô com fome, mas já já eu vou comer. Não é que nem vocês, olha, eu tô meio cansado, mas já já essa aula acaba. Eu tô com fome, mas depois da aula eu vou comer. Ou alguns de vocês estão aí, né, comendo no meio da minha aula, né? Eu não posso comer porque não vou ficar mastigando no meio da aula. Mas vocês devem estar aí, né, na carga instintiva de vocês. Mas o bebê, ele, quando sente fome, ele entra em agonia absoluta. A agonia absoluta é um sentimento que toma conta do bebê de uma forma total.
O bebê, ele entra em agonia absoluta porque este sentimento, esse estado agônico, é maior do que qualquer outro sentimento que ele já possa ter tido. Porque aquele sentimento, naquele momento, é maior do que qualquer estrutura egóica. Esse é o estado agônico. O estado agônico é quando o sentimento colapsa o sujeito. O sentimento é o elemento maior do que o sujeito. Eu vou explicar e vocês vão entender na linguagem estrutural de vocês. Alguém aí já perdeu o amor da vida, assim, o namorado, a namorada que gostava e no momento que terminou o relacionamento você tem a sensação de que nunca mais você vai sentir aquele cheiro, sentir aquele gosto, se relacionar com aquela pessoa ou viver aquilo que você vivia junto com aquela pessoa? Alguém aí já perdeu a pessoa mais amada por término de relacionamento ou por morte? Alguém aí já perdeu a pessoa que ama? Naquele momento, o tempo do estado agônico é total. O tempo do estado agônico é sempre. É infinito. O bebê, ele não tem noção da finitude daquela fome, né? Deu fome nele, ele precisa do objeto. Então, aquele sentimento, Carolina, aquele sentimento que você teve naquele momento é o estado agônico. É o estado de infinitude. A dor infinita. A dor infinita é o estado agônico. A gente entra em agonia quando a gente entra em pleno desespero. Tá? Em estado agônico, a gente faz cada bobagem. Estado agônico... Depois eu vou dar uma aula de estado agônico, mas eu não quero que a minha primeira aula para vocês seja uma aula de estado agônico. Porque toda vez que eu dou uma aula de estado agônico, alguém chora. Então eu não quero que a minha primeira aula para vocês seja uma aula de estado agônico. Eu vou falar sobre o nascimento da comunicação, o surgimento da comunicação. Então vamos prosseguir, né? O bebê entra em agonia absoluta. É o sempre que está acontecendo aqui agora. Eu estou com fome, eu estou com frio, eu estou melecado, né? Fiz cocô, fiz xixi, estou com fome, estou com dor. Ele entra em agonia. Quando a criança chora em estado agônico, ele chora plenamente. Ele chora por completo. Quem tem bebê aí? Alguém aí é mãe? Para chorar temos que estar na sala? Bom, quem é mãe já viu. Quando o bebê chora, ele chora com o corpo todo. Ele chora. Todos os músculos dele se retesam. A criança chora com o corpo, a criança fica vermelha. A criança chora inteiramente. Por quê? É como se você tivesse caído num planeta que você não sabe quem é, onde é, se você vai achar o fim daquilo, se aquilo lá tem comida, se lá tem água, você não sabe, né? Então o bebê nos primeiros momentos, né, do choro, ele chora em agonia, estado agônico. Ele chora com o corpo todo. Com o tempo, né, o bebê ele vai organizando o seu choro através da temporalidade da mãe. Eu vou explicar. A mãe vem, o bebê chora, a mãe vem, a mãe limpa, a mãe cuida, a mãe dá a mamada, e de tempos em tempos essa criança entra em estado agônico e a mãe vai lá e intervém. A criança não sabe se está sendo atendido pela mesma mãe, se aquela mãe faz parte dele ou se não faz. Ele não sabe. Ele só sabe que naquele momento ele teve
né? Naquele momento ele teve a atenção da mãe. E que aquela mãe saiu. E ele entrou, depois quando ele fez xixi de novo, ele fez cocô de novo, ele entrou em agonia novamente. Este estado agônico faz com que a criança chore em desespero, né? E a maior oferta que a mãe pode dar neste momento é... Qual é a maior oferta que a mãe pode dar para uma criança quando a criança nasce? Por favor, participem, dê um chute, falem comigo, não me deixem falando sozinha aqui. Qual é a maior oferta que a mãe pode dar ao seu bebê no início da sua vida? Colo. Continência. Faz parte. Que mais? É peito. Que mais? O peito. Que mais? Ninguém ainda, tá? Comida. Ainda não, Maria Clara. Olhar. Ainda não, Nani. Ainda não. A maior oferta que uma mãe pode dar, atenção, também não. A maior oferta que a mãe dá, ninguém chutou amor, né? Também não é amparo. A maior oferta que a mãe oferece ao seu filho é tempo. Mais que amor, é tempo. A mãe oferece tempo. O neném chora, ela vai lá, cuida, dá carinho, limpa. Isso, Luana, tempo. Dá carinho. Cuida do seu bebê e deixa o seu bebê em repouso. Logo mais essa criança se desorganiza, chora, com o corpo todo, entra em desespero e a mãe volta e de tempos em tempos, sucessivamente, essa mãe vai oferecendo tempo ao seu filho. E esse tempo vai marcando e vai possibilitando o surgimento do primeiro sentimento organizador do mundo humano. O primeiro sentimento, que é o sentimento que organiza todo o ser humano. A mãe oferece tempo, porque o ser humano é tempo. O ser humano, ele é o mesmo ser humano, né? Você é você ao longo do tempo, certo? Você é você. Mas você é a mesma pessoa de 2 anos atrás? Você é a mesma de 2 anos atrás? Você é o mesmo de 2 anos atrás? Mas você não continua sendo você? Então, o ser humano é tempo. O ser humano é filho do tempo. O ser humano é fruto do tempo. O ser humano é organizado a partir do tempo. A mãe oferece tempo à criança, uma sequência de atenção. A mãe vai oferecendo a sua constância. E aquela criança que tinha aquele choro agônico, que se sentia em pleno desamparo, que se sentia em plena desorganização psíquica, em pleno desespero, a criança começa a ter a esperança de que a mãe venha. Ela começa a perceber que sim, ela virá. Surge então o primeiro sentimento organizador da criança: o tempo. É a esperança que é filha do tempo. A esperança é o sentimento que move toda a organização do aparelho psíquico. Porque é que você faz o curso de psicologia. Que você tem esperança de ser psicólogo. Você tem esperança de trabalhar na área. Você tem esperança de achar que a psicologia vai resolver os teus problemas sem você fazer terapia. Esperança vã, tá? Sei que não faça terapia não para você ver se você vai resolver os teus problemas. Por que é que você está aí, né, confinado em pandemia?
porque você tem esperança de que isso passe. Você tem esperança de que as pessoas que você ama não morram. Você tem esperança. Você acorda, você vai trabalhar porque você tem esperança de pagar sua conta. Né? Ninguém trabalha apenas porque faz parte do protocolo. A gente tem esperança. A esperança é o que te move. A esperança é o que faz você desenvolver planos. A esperança é aquilo que faz você fazer cada uma das atividades. Esperança. Então, o ser humano, ele tem, a partir dos cuidados da mãe, o surgimento da esperança. No momento que surge a esperança, o choro agônico, que era um choro despropositado, era um choro desesperador, ele ganha uma dimensão comunicativa. No momento em que a criança pensa, sente e compreende que sim, se eu chorar ela vem, o choro deixa de ser um choro agônico. O choro deixa de ser um choro desesperador. Aquele choro que chora com o corpo inteiro, que a criança fica vermelha. O choro passa a ser um choro comunicativo. Aquele desesperado passa a ser um choro que chama a mãe. Aquele passa a ser e a mãe sabe que o choro mudou. E a mãe compreende. A mãe compreende o que o filho está falando. O filho está me chamando. E a mãe vem. E aí ele faz e a mãe vem. E aí começa-se a primeira decodificação de códigos. Né? É a primeira vez que bebê e mãe começam a se relacionar com a intenção de comunicação. O bebê chora para chamar. E a mãe responde ao choro, já se comunicando àquele chamado. Inicia-se então a relação de comunicação, que é o que não acontece com o autista. Esta relação de cuidado, intermediado pelo tempo, e a frequência do cuidado com o tempo, no autista, ela não acontece. O autista não inaugura esta relação de modo diádico. Díade, esta relação mãe-bebê que interrelaciona os dois. Isto não acontece. A relação entre o bebê e a mãe autista é uma relação funcional. O alimento, ele não tem o papel de amar, comunicar, passar códigos, representar esperanças, expectativas. A amamentação tem o papel de amamentar, de dar comida. Né? Porque é fundamental para que isso aconteça, para que a comunicação aconteça, que a mãe compreenda o código e que a mãe compreenda que ela não apresenta a comida e o seio para o bebê. O bebê descobre a comida e o seio e inicia a amamentação. É assim, gente. O bebê inicia o gesto. O bebê, ele cria o gesto. E a mãe oferece o peito. É assim que acontece na inter-relação comunicativa. Esta que dá origem à possibilidade da comunicação humana. É assim que acontece. Né? A criança inicia o gesto. A criança busca o alimento. E a mãe, como uma dança, oferece. Mas o neném, ele tem que inaugurar. Ele tem que criar a situação. E a mãe tem que responder. Existem ambientes que são excessivamente imperativos, excessivamente
organizados, operacionais, técnicos, onde a amamentação cumpre o papel de amamentar, a educação cumpre o papel de educar, de passar o código. E tudo isso é muito prejudicial à estrutura da criança. As relações funcionais são extremamente prejudiciais, porque a amamentação, ela tem também o papel de amamentar, também. Mas o principal papel é criar um self, é estabelecer um vínculo, é organizar uma estrutura. A amamentação, ela precisa ser respeitada na perspectiva da criação do bebê. O bebê cria a amamentação e depois cria a papinha. Eu vi um vídeo produzido na Inglaterra, muito ilustrativo, né? Eram mamães, né, sendo filmadas dando papinha para os seus nenéns. Vem com a colher e pum, dá papinha para o neném. Vem com a colher, pá, oferece a papinha, né? E é muito interessante quando esses vídeos eram colocados em câmera lenta, porque tanto o bebê quanto a mãe, eles entram numa dança. Bebê e mãe entram numa dança harmônica, né? A mãe vem com a papinha, mas o bebê, ele vai em direção ao alimento. E a mãe vai em direção ao seu bebê e o alimenta. Este encontro, esta interação, ela é sempre participativa. O neném dá o start e a mãe segue, né? A mãe vem com a colher e o bebê vai com a mão. A mãe vem com a colher e o bebê vai com a boca. Mas é sempre assim uma iniciativa do bebê e a mãe vem e entra com a comida. Esse vídeo é muito didático, porque em seguida, nesse vídeo, eles mostram uma mãe com uma alimentação funcional, né? Ela vai com a comida e vai na boca da criança. Ela leva a comida, uma comida boa, produzida de uma forma muito limpa, preconizada pelos nutricionistas, orientada pelos enfermeiros, gerenciada pelos pediatras, abençoada pelo Vaticano, né? Mas a criança recebia a comida na boca, ela oferecia o início, o start, a mãe não respeitava, a mãe atravessava, enfiava aquela comida na boca da criança, levava a comida e a criança iniciava o gesto e a mãe não ia atrás daquele gesto, né? A mãe depois distraída, olhando para outra coisa, pegava a comida e pum, punha na boca da criança. Logo em seguida a criança começa a chorar, né? Essa criança começa a chorar. E essa criança começa a chorar e não come mais. Depois essa mesma criança perde a fome, perde a vontade de se alimentar, perde a relação com a mãe e entra em depressão anaclítica. Cai as defesas imunológicas dessa criança. Então essa depressão anaclítica é fruto da deficiência relacional, é fruto da deficiência da relação. E essa criança então perde a possibilidade de criar uma ação comunicativa porque ela foi atravessada pela amamentação funcional. Os riscos da amamentação funcional são os piores possíveis. Na amamentação funcional, simplesmente... Eu estou transmitindo pelo Facebook, eu acho, viu, César? Eu acho que está no Face. Pelo menos eu tô com o celular transmitindo ali, a menos que a gente tenha algum problema com isso, tá? Mas eu acho que tá assim. E tá também no YouTube. Se bem que assim, olha, as novas tecnologias, né? Eu tô tentando Facebook, Instagram e YouTube e às vezes dá tudo errado, tá? Novas tecnologias. No Facebook tá assim? Eu não posso fazer melhor que isso, ok? Então, não posso fazer melhor.
porque o Facebook historicamente tem o áudio ruim. Como ele salva melhor, no começo dessa live eu falei que eu não ia que eu ia lançar mão de 3 tecnologias, porque o Facebook ele tem um áudio ruim. O Instagram ele perde os vídeos e o YouTube ele tem tudo junto. O vídeo é ruim, o áudio é ruim e às vezes você perde as coisas, tá? Então eu estou tentando tudo e no fim eu espero que vocês consigam, somando todas as tecnologias, acompanhar a aula. Então eu agora perdi o que eu estava falando. Eu estava falando da alimentação funcional. A alimentação, ela não pode ser funcional. Amamentar não pode ser dar comida. É dar comida, dar um corpo humano para essa criança, opositor, que o leve ao colo, que passe expectativas, que leve o amor a essa criança, que leve uma relação mãe-bebê e que seja atravessada pelo tempo, né? Isto é o que a gente espera, no mínimo, de uma amamentação. A amamentação não pode ser funcional. A amamentação não pode ter a função de dar comida. A comida não pode ser funcional. Assim como as relações também não podem ser funcionais, né? Quando as relações são funcionais, a gente perde o sentido subjetivo. E o sentido subjetivo é o que nos torna humanos. É o que nos torna capazes de compreender, amar e nos relacionarmos uns com os outros com algum sentido. Quando a amamentação ela é funcional, a criança pode se perder de si. A criança pode perder a capacidade de se estruturar emocionalmente e organizar um ego capaz de se comunicar, né? Então, para que haja o surgimento, o cerne da comunicação, é necessário que as relações não sejam funcionais. Não sejam, né? Porque se as relações fossem funcionais, nós não seríamos humanos. E sem a humanidade, a nossa espécie não tem nenhum sentido, né? O sentido da vida humana é desenvolver o nosso potencial. E se nós não desenvolvemos o nosso sentido humano, a gente não começa a comunicação. A gente fica autista. Ou a gente vira máquina. A gente vira esses workaholics, que eu vejo muitos, né? Que eles são grandes trabalhadores, trabalham muito, produzem muito, criam, né, dinheiro, fortuna, para dar o melhor aos filhos, mandam os filhos para as faculdades mais caras, e num determinado momento descobrem que pouco conhecem os filhos. As relações ficam tão funcionais que os filhos exigem dos pais a função. Você tem que pagar minhas contas, você tem que me dar condições. Os pais começam a cobrar dos filhos que eles realizem seus sonhos. E não precisa ser nenhum psicólogo, né, para saber que isso não vai dar certo, que isso não vai acabar bem. Muitas vezes essas relações funcionais terminam em clínicas de reabilitação de drogas, em jovens suicidas, pais frustrados, né? Ou filhos funcionais também, né? O filho é funcional, o pai foi lá, criou uma grana, teve uma relação funcional com seu filho, o filho foi lá, fez faculdade, depois pagou a clínica de idosos do pai, e todo mundo cumpriu a sua função. Quando as relações são funcionais, abre-se a porta para todo tipo de adoecimento. O principal adoecimento funcional hoje, né, são as personalidades borderlines. As personalidades que consomem por consumir,
fazem sexo por fazer, que não tem um sentido profundo, não tem um sentido subjetivo que atravesse, que paute a sua vida. Gente, vocês estão muito quietinhos, eu queria saber o que vocês estão pensando, se vocês estão compreendendo isso, né? Se vocês estão entendendo onde é que a comunicação se insere nesse processo, como é que essa comunicação inicia e qual é o sentido, né, da psicologia, da comunicação no curso de psicologia. Eu queria que vocês conversassem um pouco comigo. Conseguiram compreender como é que surge a comunicação? Que a comunicação é fruto do tempo? Então, a comunicação é fruto do tempo. Qual o nome que a senhora falou? Nome? Se a mãe demorar demais para amamentar, ela não pode demorar demais para se relacionar com o seu bebê. Né? Ah, personalidade borderline é assim mesmo, do jeito que o César escreveu, borderline. Né? Se a mãe demorar a amamentar, ela não pode demorar a se relacionar. É essencial que, às vezes, falta o leite, às vezes a mãe é uma mãe jovem, é uma mãe com poucas habilidades, ou a mãe tem problemas, né? Então, é essencial que, mesmo que a mãe tenha as dificuldades iniciais de amamentar, que ela estabeleça um vínculo afetivo com o seu bebê e acolha o seu bebê, tá? Então, a mãe pode demorar um pouco a amamentar, porque às vezes a criança tem dificuldade, às vezes a mãe também tem dificuldade, mas o importante é que o vínculo permaneça. E que essa demora para amamentar, ela venha com bom senso. A gente deve insistir na amamentação, no aleitamento materno, né? A gente deve insistir. Mas tem um momento, né, que se isso não acontecer, o bebê vai começar a perder vigor, vai começar a perder peso, isso não pode acontecer, né? Então, a gente entra com uma amamentação suplementar, né? A gente suplementa o bebê. Agora, se o acolhimento, se o vínculo não se der, né, é a Maria Clara que está falando, se o vínculo não acontecer, o risco de a criança desenvolver as patologias iniciais aumenta. Se houver um componente genético ali, né, onde a esquizofrenia, por exemplo, tem um componente genético importante. Se esse componente genético estiver importante, a gente pode, então, dar início a uma criança que vai ter, assim, muitas chances de desenvolver esquizofrenia, às vezes precocemente. Mas se o vínculo for assim, se ele não acontecer, se essa coisa da comunicação não acontecer, se aquela modulação do tempo e do vínculo não se der, os riscos dela não inaugurar a possibilidade de se comunicar acontece. E qual era o tema do início da aula, né? O tema do início da aula era a capacidade de comunicar-se. E quem é que não é capaz de se comunicar na perspectiva das emoções? Não estou falando daqueles que são surdos, não estou falando daqueles que têm deficiência mental. Eu estou falando nessa perspectiva emocional. Quem são aqueles que não estabelecem a comunicação com o mundo, não estabelecem a comunicação com o outro? Os autistas, tá? Aí a gente tem o surgimento do potencial espectro autista.
Eu estou baixando aqui, né, para ver que houveram algumas outras perguntas. O César, estamos junto. Se o acolhimento não acontece, acabei de responder. Qual é o tema central da aula de hoje? O surgimento da capacidade de comunicação. É uma aula sobre, né, psicologia da comunicação, que enquanto tiver essa pandemia eu vou tentar conduzir a disciplina, porque a professora, no meio da pandemia, abandonou o curso, né? A professora fez o que eu jamais faria. E eu vou tentar suprir. Às vezes eu vou começar a aula mais tarde, porque eu vou estar no consultório, porque terça-feira não era meu horário de estar na faculdade, mas eu vou sustentar as lives, tá? Ao longo dessa pandemia. E como primeira avaliação, eu vou pedir uma síntese, né? Que responda qual é a dinâmica do surgimento da capacidade de se comunicar. Vocês vão ter que passar necessariamente pelo surgimento da esperança e pelo papel do tempo, tá? Uma página é suficiente, tá bem? Pode ser digitado e tal, eu só quero que vocês consigam compreender o surgimento da capacidade de se comunicar e os riscos, né, pertinentes ao não surgimento da capacidade de se comunicar. Qual é o papel da díade? Díade, D-I-A-D-E, díade. Qual é o papel da díade? A díade é a relação mãe-bebê, tá? A relação mãe-bebê da forma diádica, que é uma relação que se entrelaça. Bebê e mãe formam um complementar perfeito. É quando a mãe traz o seu bebê para o colo e o mundo para e eles dois estão ali. O bebê olha a sua mãe olha o seu bebê e o bebê se apaixona pelo mundo a partir daquele ser encantador, apaixonante, que é a mãe que está ali. E a mãe se encanta e o mundo todo para ela estar naquele momento com o seu bebê. Isto é uma relação diádica, que a gente só repete no momento de extrema paixão, no momento que a gente encontra o outro ser. E a perda desse ser gera, quem lembra do começo da aula? A perda do ser gera o estado agônico, né, pessoal? Vocês estão aí desde o começo da aula? Deixa eu ver quem tá. Sim, tem um monte de gente. Cadê Maria Vitória? Ah, Maria Vitória tá aqui. Vocês estão aí desde o começo da aula, a maioria de vocês. Então gera o estado agônico, é isso aí, Carolina. Isso aí, Thaís. Né? E o estado agônico é a perda do ser, é a supremacia do sentimento em detrimento do self, do ser. É o momento em que a agonia, é o momento em que o humano entra em colapso e o sentimento, a dor, toma conta de toda a estrutura. Este é o estado agônico. O estado agônico é quando aquele sentimento é maior do que toda a estrutura do sujeito. O sujeito desaparece frente àquele sentimento. Isso acontece nos estados, por exemplo, psicóticos, né, onde o sentimento prevalece por sobre a organização do sujeito, nos momentos de paixão insana, né, nos momentos de perda, dor eterna. Né? A perda do ser amado, a morte de um ser amado. Né? Então, o estado agônico é esse colapso do sujeito. Então, na aula de hoje, eu procurei dar a origem, trabalhar os conceitos que dão origem à comunicação. Né?
Eu não vim aqui dar uma aula de psicologia da comunicação e ficar falando que quem comunica. Não, eu vim aqui falar de psicologia da comunicação. Por que é que algumas pessoas não se comunicam? E por que é que algumas pessoas se comunicam tão bem? Por que é que algumas pessoas fazem da comunicação a sua própria razão, a sua principal forma de ser? Por que é que vocês, baseados, né, nessa aula, por que é que vocês pensam sobre isso? Por que que algumas pessoas não se comunicam? E pelo contrário, por que que algumas pessoas, né, se comunicam tão bem, que passam a ser cantores, passam a ser professores, né? O que que acontece? De onde vêm essas habilidades? Essas habilidades vêm do mesmo lugar onde elas poderiam não estar. Naquela relação diádica da relação mãe-bebê. Lembra que eu dei o exemplo da mãe amamentando e a criança criando o ato de alimentar-se? Ela entra num ritmo de alimentação, ela vai ao encontro da alimentação, ela dá o sinal para a mãe e a mãe vem com a colher e alimenta a criança, né? Quando esta relação de inauguração da comunicação, ela é plenamente compreendida pela mãe, quando a mãe entra facilmente nessa dança com o seu bebê, é o momento em que a criança vai aprendendo a comunicação e vai explorando essa comunicação naturalmente. Porque isso não é uma coisa que você aprenda na escola, né? Isso é uma coisa que você aprende nas relações. Essa comunicação é um constante aprendizado de ruptura das agonias e o início da capacidade de relacionamento, de encantamento, de sedução.